igreja com a paz do Senhor, amém? Amém? Aleluia. Peço os irmãos que se coloquem de pé. Vamos dar início a mais um culto da família, na presença do Senhor, na casa do Senhor, bendizendo o seu santo e excelso nome. Vamos iniciar orando, amém? E assim oremos. Santo Deus, eterno Pai, Senhor, na tua presença te louvamos, porque tu és bom, porque tu és fiel e permitistes com cada um aqui chegasse na tua casa para te adorar e te bendizer. Senhor, te louvamos, Pai, pelas nossas vidas, te louvamos pela vida da nossa pastora. Pai, visita lá o lar da nossa pastora, Pai, cobre a tua filha com teu precioso sangue, visita a vida também do diácono Aderval, Senhor, operando graça e glória, não somente sobre a vida dele, mas sim sobre todas as nossas vidas, para a honra e glória do teu nome. Permanece aqui nesse lugar, derramando a tua graça sobre nós. Recebe nosso louvor e nossa adoração, Pai. Estamos aqui agradecendo a ti, porque tu és um Deus fiel, tu és um Deus forte, tu és o Deus que provê no meio da dificuldade, tu és o Deus, Senhor, que está conosco em todos os momentos, mesmo a gente errando, mesmo a gente falho, mesmo nós sem merecer nada que vem de ti, porém o Senhor continua com tua graça e com tua misericórdia operando em nós. Te louvamos pelo teu amor, te louvamos pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, e porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Te agradecemos, Pai, por tudo, em nome de Jesus, por tua potente mão que tem nos guardado, que tem nos livrado e que tem nos levantado e nos feito a continuar na caminhada, Senhor. Tu és fiel, Pai. Eu te louvo por tua poderosa presença que está aqui nesse lugar. Eu te louvo, Pai, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, igreja. Aleluia. Vamos louvar o hino do cantor cristão. Aleluia. Glória a Deus. Bendito o Cordeiro. Hino 123. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor.
alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha desse amor, pois é mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Louvado seja o nome do Senhor. Alvo mais que a neve serei, porque somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Por amor de nós, o Senhor se entregou na cruz, nos comprou com preço árduo de sangue, e hoje estamos aqui bendizendo o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. A irmã Maiara está com a oportunidade de louvar o Senhor. Aleluia. Laguezas, ora Pai o Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as
quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sobre as águas como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, Eu tô aqui hoje, tô muito feliz. Eu, Maiara, tô muito feliz hoje, tô muito feliz. Minha força, minha mente. Hoje eu tô aqui hoje, eu já sonhei, tem muito hoje, tem muito. Tô aqui hoje, tô aqui hoje, louvando o Senhor, minha força, minha mente. Eu falo, esposa, você agora por verdade. Aleluia, glória a Deus. Peço aos irmãos que se coloquem de pé mais uma vez. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 22. Aleluia. Gênesis 22. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Versículo 13 e 14, que diz: Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o cordeiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão o nome naquele lugar: O Senhor proverá. Daí disse até o dia de hoje o monte: O Senhor proverá. Amém? Podem sentar. Glória a Deus. Essa passagem bíblica aqui é bem conhecida no meio do povo de Deus, onde o Senhor está provando Abraão, pedindo Isaque como holocausto. E o Senhor fez aqui esse milagre, esse mover de prover o cordeiro. Na hora que Abraão estava ali cumprindo o que o Senhor o mandou fazer, o Senhor proveu o cordeiro. E o que o Senhor colocou no meu coração é: independente do que estamos passando, ou a situação que pode vir a acontecer, o Senhor vai prover.
Então descanse o coração, que o Senhor vai prover. Ou melhor, o Senhor está provendo. Ele já tomou a frente do barco. Então acalma o coração, descanse a mente, descanse na paz do Senhor, durma a noite toda, porque o Senhor já está provendo. Amém? Glória a Deus, a oportunidade está com a irmã Cristina. Aleluia. E logo após a equipe de louvor. Amém? Glória a Deus. Eu saio da igreja com a paz do Senhor. Eu vou deixar para a minha meditação aí da igreja, que fica no livro de Salmos 61, o 1, o 2 e o 3, que diz: ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra, clamo a ti por estar abatido o meu coração. Leva-me para a rocha, que é mais alta do que eu, pois tem sido o meu refúgio e a minha torre forte contra o inimigo. Aleluia. Que o nosso clamor, o nosso louvor possa chegar ao céu e que Deus possa permanecer cuidando e ouvindo o nosso clamor. Amém? Do Senhor teu Deus, tire a sandália dos teus pés, purifica o teu coração, o lugar santo é. Teus olhos têm que refletir o brilho do Senhor que há em ti. Não se contamine com o mundo, não. Diante de Deus ninguém se esconde, não. Santo em todo tempo, fora e dentro do tempo, vigiando sempre bem atento a uma nuvem de testemunha que te cercam. Toda hipocrisia vem à tona, te conserta. No grande dia ninguém pode escapar. O pecado encoberto ele vai mostrar. O juiz naquele dia dará sentença. Céu ou inferno, qual tua recompensa? No grande dia até os mortos vão ressuscitar. E ali todos os joelhos vão se dobrar. A noiva de Cristo é alva como a neve. Se hoje for seu grande dia, como estão tuas vestes? Só entra no céu quem aqui for fiel. Santificação pra morar lá em Sião. Só entra no céu quem aqui for fiel. Vigiai e orai, o noivo logo vem. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. A trombeta tocou e agora quem ficou vai procurar aquele que ele criticou. O pastor sumiu, as irmãs também, as crianças que cantam em Jerusalém. Vão procurar nas igrejas, mas não vão encontrar. Onde estão os crentes que vinham adorar?
agradeço a oportunidade. Oh, glória a Jesus. É preciso se santificar para entrar no céu. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido a diaconisa Zita para orar aqui, agradecendo a Deus pela primeira parte. Apresentamos também os dizimistas e ofertantes, o pregador da noite e o louvor. Amém? Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Vamos nos colocar de pé para orar, né? Agradecendo a Deus, porque Ele já está aqui faz tempo no recinto, né? Quando eu e você chegou, Ele já estava aqui, vai permanecer aqui nesse lugar e vai falar o nosso coração. Aleluia. Maravilhoso Deus, soberano Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor. Obrigado pela primeira parte do culto, os louvores que foi entoado, o versículo que o teu filho que estava dirigindo também, Senhor, ao Espírito Santo de Deus. Toda honra e toda glória seja dada a ti, Senhor. Toma a equipe de louvor nas tuas mãos, usa eles cada dia mais para a honra e a glória do teu nome, que o louvor suba como cheiro suave às tuas narinas, Senhor. Também o teu filho que vai administrar a palavra, Senhor. Eu creio, meu Pai, que vai sair quentinha do céu, que a gente possa estar com o nosso coração aberto para receber aquilo que o Senhor vai falar para nós nesta noite. Também toma a nossa pastora que está em casa. Eu sei, meu Pai, que o desejo do coração da tua filha está aqui, mas ela está lá do outro lado, meu Pai. Aleluia. Cobre o lado dela com teu precioso sangue. Cobre a família dela com teu precioso sangue. Recebe tudo que for feito aqui nesta tarde, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, aleluia. Vamos continuar louvando o nome do Senhor. O Ministério de Louvor, saúde da igreja com parte do Senhor, amém? Glória. Glória a Deus. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel. Pastor de Israel, guarda de Sião, A brilhante estrela da manhã. Jesus, tu és maravilhoso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. chamar, teu presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sidekenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Jeová Rafa, Meu Senhor, que cura toda dor. Sidekenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. O pastor de Israel, guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, O Deus da minha provisão. Shalom, O Senhor é a minha paz. Chamar,
Deus presente sempre está. El Elyon, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tzidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, No controle está, meu Deus. Tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tzidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, No controle está, meu Deus. Tudo governa. Tudo governa. Tudo governa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Basta uma palavra para o Senhor cumprir o que Ele tem prometido na minha e na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Vou contar-lhe a história de um coxo que queria mergulhar sua agonia nas águas de um tanque pra se curar. Mas chegar lá não podia, ajudar não conseguia. Um amigo ele não tinha para o levar. Foi quando por ali passava o homem de Nazaré. Ele mandou doença embora, deu-lhe vitória e te pôs de pé. Basta uma palavra apenas, o mundo e seu sistema caem aos teus pés. Não há enfermidade, nem peste ou fome, é só chamar o homem de Nazaré. Basta uma palavra e toda a terra treme, em meio a dessas trevas faz brilhar a luz. Muralhas à sua frente vão cair, não temas, é só clamar o santo nome de Jesus. Está passando o homem de Nazaré. Ele vai mandar doença embora, vai dar vitória e te pôr de pé. Basta uma palavra apenas, o mundo e seu sistema caem aos seus pés. Não há enfermidade, nem peste ou fome, é só chamar o homem de Nazaré. Basta uma palavra e toda a terra treme, em meio a dessas trevas faz brilhar a luz. Muralhas à sua frente vão cair, não temas, é só clamar o santo nome de Jesus. Basta uma palavra apenas, o mundo e seu sistema caem aos seus pés. Não há enfermidade, nem peste ou fome, é só chamar o homem de Nazaré. Basta uma palavra e toda a terra treme, em meio a dessas trevas faz brilhar a luz. Muralhas à sua frente vão cair, não temas, é só clamar o santo nome de Jesus.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Queremos saber quem está nos visitando essa noite. Os visitantes, por favor, levantem as mãos. Glória a Deus. E a igreja junto vai dizer: sejam bem-vindos em nome de Jesus. E voltem sempre e fiquem conosco, que é bom. Aleluia. Glória a Deus. O pessoal também da live que está cultuando conosco, seja bem-vindo em nome de Jesus. Vá compartilhando a live, que enquanto compartilha, você evangeliza. Amém. Glória a Deus. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho A morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Aleluia. Obrigado, Deus, pelo teu amor. Sendo assim, mesmo sendo assim, pobre pecador, Pobre pecador. Deus me ama. Deus me ama tanto. Mesmo sendo falho, Deus me ama. Ele me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar, não, não. Sem o seu amor, sem o seu perdão, O que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho a morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama
Ele está sempre de braços abertos pra mim. Ele está sempre de braços abertos pra mim. O tempo todo, o Senhor está de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Aleluia. Aplauda o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Não fique tímido em aplaudir a ação do Espírito Santo. A palavra nos ensina e ela diz: batei palmas todos os povos e celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, Ele é o Rei de toda a terra. Então aplauda ao Senhor, aleluia, louve ao Senhor com palmas, adore ao Senhor, porque Ele recebe, Ele age através dos aplausos. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha, não. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha, não. Ele não falha. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Deus proverá.
Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Eu não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então. Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Ele proverá, Deus proverá. Deus proverá. Quando azeite e a farinha faltar, quando minhas forças se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Quando azeite e a farinha faltar, quando as minhas forças se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Quando a azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Aleluia. Oh, aleluia. Amém. A palavra está com a diaconisa Helena para recolher, para ler o texto de recolher dízimos e ofertas. Amém. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. Amém? E diz o seguinte: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de toda a sua plantação e dos seus celeiros. Ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Eu convido o diácono Cláudio para recolher as ofertas. A equipe de louvor vai tocar. Amém? Eu me prostro, me rendo a ti, pois preciso da tua presença em mim. Como terra seca que anseia pelas águas, te desejo. Sacia-me, inunda-me, Senhor.
faz transbordar meu ser. Senhor, inunda-me. Inunda-me, Senhor. Inunda-me, Senhor, com rios que há em ti, faz transbordar meu ser. Senhor, inunda-me. Eu me prostro diante de ti e me rendo a ti, totalmente a ti, pois preciso da tua presença em mim, Senhor. Como terra seca que anseia pelas águas, te desejo. Sacia-me, inunda-me, Senhor. Inunda-me, Senhor, com os rios que há em ti, faz transbordar meu ser. Senhor, inunda-me. Inunda-me, inunda-me, Senhor. Inunda-me, Senhor, com os rios que há em ti, faz transbordar meu ser. Senhor, inunda-me. Aleluia. Aleluia. Agradecemos a oportunidade e a palavra está com a diaconisa Helena. Mais uma vez eu peço para a igreja ficar de pé. Nós iremos orar pelos dízimos e as ofertas. Senhor Deus Todo-Poderoso Pai, muito obrigada, Senhor, por cada oferta, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor Deus, cada lar, cada celeiro, Senhor Deus, cada um que tem ajudado. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu:
você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada, no dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho. Eu estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Amém? Vamos orar uma vez mais. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te pedimos, ó Pai, neste momento, fala com a tua igreja, abre o nosso coração para a tua palavra. Que o Senhor venha com o teu Santo Espírito e ministre ao nosso espírito, ó Pai. Saibamos que o Senhor está aqui e que o Senhor tem falado conosco neste dia. Saiamos daqui, Senhor, diferente, meditando na tua palavra, colocando-a em prática, de maneira, Senhor, que nós não seremos mais o mesmo, porque o Senhor nos modificou nessa noite. Nós cremos que o Senhor é capaz e nós estamos abertos. Repreende agora, Senhor, toda influência do mal, toda perturbação, todo problema que queira entrar na nossa mente, que nós possamos estar com o coração contrito e quebrantado, única e exclusivamente a tua palavra nesta hora. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Já faz um tempo, irmãos, que eu não ministro a palavra do Senhor, né? Alguns irmãos até já chegaram a me questionar, a me procurar, perguntando, né? Mas muitas vezes a pastora me convidou e eu não tive a oportunidade de aceitar. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Chegou o dia novamente de ter essa oportunidade e eu louvo ao Senhor por isso. Com temor e tremor estamos aqui para falar um pouco da palavra do Senhor. E nessa noite, né, Deus colocou no meu coração para falar sobre esse livro, que é um livro muito conhecido da igreja, né? Acho que todo mundo já ouviu falar sobre Jonas. Até as crianças aqui já ouviram falar sobre Jonas, né? Mesmo aquelas que não costumam frequentar a igreja, mas Jonas é uma história que é contada para a criança, né? Jonas e a baleia é algo que todo mundo sabe, todo mundo conhece. Aliás, Jonas é dos profetas menores, aquele que a gente mais conhece, né? Porque se a gente pergunta assim, quem foi Obadias, né? Quem foi Naum, Sofonias, ninguém sabe, né? Um ou outro vai saber responder alguma coisa. Mas quando fala assim, quem foi Jonas, todo mundo sabe quem foi Jonas. Pela característica do livro de Jonas, né? Porque os livros dos profetas menores, em regra, traz uma série de profecias acerca de cidades, de países, de reinos. Mas o livro de Jonas não. O livro de Jonas é um livro mais, digamos, gostoso de ler, né? É um livro que traz uma história e a gente entende do começo ao fim. Então o livro de Jonas é um livro mais prazeroso para a gente. Eu tenho certeza que todos já conhecem e isso vai facilitar muito para que a gente possa trazer essa mensagem essa noite. E a primeira coisa que eu queria dizer a respeito de Jonas é que Jonas, esse livro, né? Ele é um livro que conta uma história que é real. Porque muito se fala que essa história seria uma lenda, um conto de fadas, ou talvez uma parábola. Porque o milagre que nela está contido é um milagre realmente muito estarrecedor, absurdo, né? Uma baleia engole um homem, passa 3 dias com ele dentro da barriga e depois vomita e ele está com vida. É realmente algo inexplicável, né? E por conta disso, muita gente diz assim, não, isso aí talvez fosse uma parábola, uma história para servir de exemplo.
Mas a verdade é que a Bíblia nos deixa claro que essa história de fato aconteceu. E como é que nós podemos provar? O primeiro ponto, irmãos, é dizer que Jesus fala sobre Jonas. Quando os homens, os fariseus e saduceus pedem a ele que mostre um sinal de que ele veio do céu, ele disse: eu não vou dar sinal nenhum a vocês. O sinal que eu vou dar a vocês é o sinal do profeta Jonas. E qual é o sinal? O sinal é que ele, assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, importa que o Filho do Homem passe 3 dias no ventre da terra. Então Jonas é alguém real, porque senão Jesus não citaria o exemplo do profeta Jonas. E Nínive também é uma cidade real, porque Jesus diz: olha, os ninivitas se arrependeram, e eles estarão naquele grande dia julgando vocês que não estão acreditando nas minhas palavras. Então Jonas é alguém real, e a história é real, porque ele diz que os ninivitas se arrependeram e seriam julgadores, condenariam aqueles que não acreditariam, porque eles sim se arrependeram. Aqueles que estavam ouvindo Jesus não tinham se arrependido. Há um outro ponto na história bíblica que fala sobre Jonas. Está lá em 2 Reis, capítulo 14, verso 25. Diz que o profeta Jonas foi aquele que profetizou acerca do reinado do rei Jeroboão, que ele estabeleceu os limites de Israel. Então, Jonas é alguém que não é chamado de profeta à toa. Quando eu pedi para os irmãos abrir a Bíblia, eu disse: abra a Bíblia no livro do profeta Jonas. Mas que profecia era que Jonas tinha feito? 2 Reis, capítulo 14, 25, diz que aquilo que estava ocorrendo naquele momento era resultado de uma profecia que tinha sido realizada pelo profeta Jonas. Acredita-se também, irmãos, que Jonas, ele era um dos filhos dos profetas citados lá, filhos do profeta que eram aprendizes de Eliseu. Jonas era contemporâneo do profeta Eliseu. Então assim, Jonas, isso precisa ficar bem claro na nossa mente, porque muitas vezes nós somos questionados acerca dessa história e temos que ficar com isso na mente. Jonas é uma história real e verdadeira. Jonas aconteceu. Por mais absurdo que seja, crer para nós é uma escolha, é uma opção. Se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu a baleia, a gente ia acreditar do mesmo jeito, porque acreditar é uma escolha, é uma disposição de fé. Então, quando a Bíblia diz que uma baleia ou um grande peixe engoliu Jonas, é porque ela engoliu Jonas. Mas Deus preservou ele com vida lá, para que ele pudesse cumprir a missão que Deus tinha dado para ele. E o livro de Jonas, a gente vai passar por todo o livro até chegar onde o texto que a gente leu. O livro é pequeno, 4 capítulos. O livro de Jonas se inicia dizendo assim, ó: e veio a palavra do Senhor a Jonas. Ou seja, Jonas, ele é alguém que recebe de Deus uma mensagem direta, específica. Veio a palavra de Deus a Jonas. Mas a despeito de ter vindo uma palavra da parte de Deus direta e específica para o coração de Jonas, diz a Bíblia que ele desobedeceu. E a gente fica um pouco pensando, como é que pode alguém receber da parte de Deus algo direto, específico? Imagina Deus chegar para mim, para você, e dizer assim: fulano, eu quero que você faça isso. E alguém ter a coragem e a disposição de fazer justamente o contrário. Isso assusta, porque não era qualquer um que estava falando. Não era que eu tive um sonho e eu pensei assim, não. Deus estava falando diretamente com Jonas. Jonas, eu quero que você saia de onde você está e vá para Nínive. E Jonas desobedece. E a gente fica achando assim, Jonas é o profeta fujão, né? A gente acha que Jonas é o pior crente do mundo, né? Imagina, Jonas é um covarde. Mas a verdade, irmãos, é que nós também recebemos a palavra de Deus diretamente do coração de Deus, e todos os dias nós também desobedecemos ao Senhor. Essa palavra, ela veio, e digo mais, Jonas não tinha tudo que a gente tem. Jonas não tinha o esclarecimento que temos acerca da pessoa do Senhor, porque Jesus, ele veio e nos esclareceu acerca de Deus. Jonas tinha uma imagem, uma ideia. Nós não, nós temos tudo, a palavra do Senhor, e desprezamos. A palavra veio para nós e nós desprezamos todos os dias. Muitas vezes porque não temos disposição para ler,
outras vezes porque temos disposição para fazer o contrário do que ela diz. Mas Jonas recebeu essa mensagem, nós também recebemos, amém? E a gente para pensar qual é o motivo do envio. Deus disse assim: Jonas, eu quero que você vá para Nínive. Não só para Nínive, há um detalhe na história. Deus disse: a grande cidade de Nínive. Mas por que, Senhor, o Senhor quer que eu vá para Nínive? Porque a malícia dela chegou até mim. E aqui é importante a gente saber que Nínive, naquela época, era a capital do maior império que existia na terra, que era o reino da Assíria. Nínive era uma grande cidade. O próprio Deus disse assim: eu quero que você vá à grande cidade de Nínive. Nínive era uma cidade que tinha muitas belezas, que era vencedora nas guerras, que tinha muita riqueza, que tinha muito esplendor. Mas a despeito de toda essa grandeza, diz a Bíblia que o que chegou muitas vezes nós temos o problema de nos impressionar com a beleza, com a grandeza, com a glória de alguma coisa. Nós somos falhos, como Samuel, que olhou para Eliabe e disse: é esse o futuro rei de Israel. E Deus disse: não olhe para a sua aparência, porque Deus não vê como vê o homem, Deus vê para o seu coração. Nínive era grande, era bela, era linda, mas Deus não se impressionava com a beleza de Nínive. O que incomodava a Deus em Nínive era o seu pecado. Era o seu pecado. Então cuidado, irmãos, quando a gente olhar para alguma coisa e não se impressionar com aquilo que está diante dos nossos olhos, vai orar ao Senhor, vai perguntar a Deus se aquilo ali vem da parte do Senhor. Porque muitas vezes a gente olha assim: é para mim, é maravilhoso, é grande, é tremendo. Mas a gente precisa saber se vem ou não vem da vontade de Deus. E quando a gente olha, a gente vê que Jonas, ele não vai para Nínive. Ele para, ele pensa, ele reflete. E eu listei aqui, irmãos, qual era a dificuldade de Jonas. Por que Jonas não quis ir para Nínive? Porque muitas vezes a gente escuta dizer assim: não, a Nínive era uma cidade muito violenta. E era verdade. A história mostra que Nínive era tão violenta que ela esfolava os inimigos vivos. Ela tirava a pele. Ela fazia pilhas de cabeça na porta da cidade para impressionar, para mostrar que era grande. Era muito violenta. Era um povo realmente muito hostil. Pessoas que a gente não queria se relacionar. E Jonas teve dificuldade, mas não era por isso. Primeira dificuldade de Jonas: é a primeira vez na Bíblia que Deus manda um profeta pregar para um povo que não era o povo de Israel. Jonas recebe uma mensagem para pregar a alguém que não era, em tese, povo de Deus. Jonas, sai de onde tu estás, levanta-te e vai até Nínive. Jonas tem dificuldade com essa mensagem. Como assim, Senhor? Para Nínive? Normalmente o Senhor manda a gente falar para os nossos. O Senhor está mandando eu sair dos arraiais, dos limites de Israel, e eu vou para fora da cidade. Pois é, Jonas é alguém que vai pregar para os gentios, para os pagãos. O outro problema que Jonas deve ter enfrentado era o seguinte: a mensagem que Deus queria que ele pregasse era assim: Jonas, vai lá e clame contra ela. Veja, é claro que Jonas teve um certo receio. Como assim, Senhor? Eu vou chegar lá e vou condenar a cidade, no meio da cidade, esse povo é realmente perigoso. Jonas teve essa dificuldade. Imagina, Deus chega para a gente e diz assim: vai lá no meio de um povo que é mau e diz: olha, Deus vai destruir a cidade. Como assim, Senhor? Pelo amor de Deus, que mensagem é essa que eu vou dar ao povo? Quer ver outra dificuldade? Jonas, ele conhecia muito bem o Senhor. Conhecia. O texto que nós lemos, a Bíblia diz que Jonas pensou, disse: Deus, não foi isso que eu te falei lá no começo? Eu sabia que o Senhor ia fazer isso. Eu sabia que o Senhor ia dizer que ia destruir. Mas o Senhor não ia destruir, porque se ele se arrependesse, o Senhor é um coração bom, o Senhor é bondoso, o Senhor é benigno, o Senhor é longânimo. Jonas conhecia Deus. E ele sabia que se os ninivitas se arrependessem, embora ele pudesse ter uma ideia remota, eu não sei se eles vão se arrepender, mas se eles se arrependerem,
Deus vai perdoar esse povo. E Jonas não queria que Deus perdoasse esse povo. Jonas não aceitava o fato de que pudesse dividir Deus com outro povo. Não, Deus é meu, Deus é dos judeus. Eu não posso aceitar a ideia de ver Deus sendo o Deus de Nínive. Jonas tinha dificuldade com isso. Jonas era um profeta que era ciumento com Deus. Jonas sabia, provavelmente, de uma profecia que Isaías tinha feito, dizendo que no futuro Nínive seria usada por Deus para subjugar o povo de Israel. Então Jonas tem dificuldade em entender essa mensagem do Senhor. Como assim, Deus? Eu vou pregar em Nínive, mas essa cidade que o Senhor já falou que em um determinado momento vai subjugar o povo de Israel. Eu não estou entendendo que mensagem é essa que o Senhor está querendo que eu dê. Jonas tem dificuldade de entender a mensagem do Senhor. Talvez Jonas queria receber a missão que foi dada a outro profeta, o profeta Naum. O profeta Naum, sim, anunciou a destruição de Nínive. O que Jonas talvez queria era receber essa mensagem, chegar lá e dizer assim, ó, está feito, está determinado, vocês vão ser destruídos. Mas a missão que ele recebeu, ele sabia que era só uma mensagem para que o povo pudesse se compadecer, que pudesse se arrepender dos seus pecados. E diante disso, o que é que Jonas faz? Jonas foge. Mas ele não foge da missão. Isso é interessante no texto, porque fica bastante claro. Jonas não foge da missão que Deus deu para ele. Jonas foge de Deus. Porque quando a gente está em desobediência, tudo que a gente menos quer é ouvir falar de Deus. Quando a gente está em desobediência com Deus, quando alguém fala de Deus para a gente, isso nos incomoda, isso nos traz constrangimentos. É por isso que a Bíblia diz por 2 vezes que a intenção de Jonas não era fugir da missão, era para ir para um lugar longe do Senhor. Mas a gente sabe que essa ideia de Jonas é uma ideia tola, né? Porque Deus está em todos os lugares. Jonas conhecia muito bem os salmos. Na oração que ele faz no capítulo 2, ele cita 8 salmos. Mas talvez ele não conhecia o Salmo 139, versículos 7 a 12. Diz assim, ó: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse as trevas me encobrirão, e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Jonas talvez esqueceu desse texto aí de Salmos, porque não adiantava, irmãos, para onde ele queria ir. Ele queria fugir do Senhor. E o lugar que ele escolhe ir mostra isso. Porque Tarsis era uma cidade que ficava muito distante de onde ele estava. No mundo conhecido naquela época, era como se Tarsis fosse o fim do mundo. Alguns comentaristas chegam a dizer que é possível que Deus de Israel não fosse conhecido em Tarsis. Então Jonas queria justamente ir para um lugar onde ele não iria mais ouvir falar de Deus. Ele queria ir para um lugar onde que Deus não fosse um assunto a ser encarado. É por isso que ele escolhe ir para Tarsis. Mas antes de ir para Tarsis, diz a Bíblia que ele desce para Jope. E lá em Jope, ele entra no navio que se dirigia a Tarsis. É interessante porque o texto faz questão de usar a palavra descer o tempo todo. Jonas desceu para Jope. Jonas desceu para o navio. Jonas desceu para o porão do navio. Jonas desceu para o fundo do mar. Jonas desceu para o fundo da baleia. O texto não fala descer o tempo todo por um único motivo. Para mostrar que quando a gente está em desobediência, a nossa vida vai sempre
em decadência, o tempo todo descendo, descendo, descendo e descendo. Jonas estava em Jope e desce para o navio, paga a passagem e entra. Ele tinha recursos, ele usou o recurso que tinha para desobedecer ao Senhor. Alguns comentaristas chegam a dizer que Tarsis ficava 1 ano de viagem. 1 ano de viagem, muito distante. Era o fim do mundo. Naquela atitude, o que Jonas estava dizendo é: Deus, eu estou desistindo não só do meu ministério, eu estou desistindo do Senhor. Mas louvado seja o nome do Senhor, que Deus não desistiu de Jonas, amém? Muitas vezes em meio à nossa caminhada nós desistimos do Senhor, mas louvado seja o nome do Senhor, que Ele não desiste de nós, amém, irmãos? E por não desistir de Jonas, Deus envia uma tempestade no meio do mar. Ainda não havia não tinha percorrido uma grande distância, começa uma grande tempestade. Os marinheiros do barco ficam loucos. Eu creio que eles deviam ter olhado o tempo. Quem é do mar conhece quando vai chover, quando não vai chover. Aquela tempestade não era esperada. Alguma coisa errada tinha com alguém que estava dentro daquele barco. Os homens começam a lutar com as suas próprias forças. Diz a Bíblia que eles começaram a jogar tudo que podiam para fora do barco para ver se conseguia aliviar a tormenta que estava dentro daquele lugar. Mas não puderam conter a tempestade. O capitão do navio procura e acha Jonas dormindo, como um demente ou um dormente. Como é possível, no meio de uma grande tempestade, o barco sendo açoitado pelo vento, sendo jogado para um lado e para o outro, encontrar um homem dormindo? Algumas Bíblias dizem assim, profundamente. Outras dizem que ele estava roncando. Era o sono da indiferença. Era o sono de alguém que se recusava a acordar, porque ele não queria pensar, irmãos. Jonas, ele queria ficar num estado de um coma. Ele não queria se deparar com a realidade. A realidade dele era dura. Ele estava fugindo de Deus. Ele conhecia Deus, ele sabia quem era Deus, mas aquela missão que Deus tinha dado para ele era tão terrível na mente dele, que ele preferiu abrir mão de Deus do que cumprir a missão. E a tempestade veio sobre o barco. E o interessante é que a tempestade ela foi enviada por quem? Por Deus. Muitas vezes na nossa vida as tempestades são enviadas pelo próprio Deus. E a gente fica dizendo, não, o diabo se levantou. Ou não, isso é coisa da vida. Não, às vezes a tempestade ela tem origem em Deus. Porque para Jonas a tempestade ela veio como resposta à sua desobediência. Jonas desobedeceu e estava pagando o preço pela desobediência. Uma tempestade se levantou na sua vida. Agora, e para os marinheiros que não tinham nada a ver com isso? Será que não tinham? Eles deixaram que alguém que era maldição entrasse naquele navio. O que é que a gente aprende com isso, irmãos? Que muitas vezes as nossas tempestades são resultados da nossa desobediência, como Jonas. E muitas vezes as nossas tempestades são resultado da nossa falta de vigilância em saber quem é que está entrando na nossa vida. Muitas vezes nós estamos passando por dificuldades porque estamos nos relacionando com pessoas que não são da vontade de Deus. Quem é que a gente está deixando entrar no navio da nossa vida? Eles não perguntaram nada a Jonas. Jonas pagou a passagem e entrou. É assim que se faz, ninguém pergunta nada. Mas isso resultou numa grande tempestade. Agora, quando eles encontraram Jonas dormindo, que jogaram sorte, que caiu em cima de Jonas, eles se preocuparam em perguntar: quem és tu? De onde vens? O que é que tu fazes? Qual a tua ocupação? Essas perguntas deviam ter sido feitas antes de colocar Jonas dentro do navio. Então, irmãos, cuidado, vigia, para ver quem é que está se aproximando da tua vida.
Porque alguém pode ser maldição para você. Cuidado, faz um check-up. Vê se não há em você também algum ponto em que você sabe que está falhando diante de Deus. Porque Jonas sabia que estava em desobediência. Muitas vezes a gente atribui a tanta coisa. Nos fazemos de pobre coitado. Ninguém me ama, ninguém me quer. Mas não temos a coragem de fazer uma avaliação pessoal e verificar na nossa vida onde é possível que esteja o erro. Onde é que está sendo aberta uma brecha para que aquela tempestade tenha nos atingido. Nessa noite o Senhor nos convida a fazer essa reflexão. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que diante daquela tormenta, todos os homens que estavam ali dentro clamaram, menos Jonas. Todos clamaram, menos Jonas. Os marinheiros começaram a buscar os seus deuses, cada um buscando o seu, mas Jonas dormia. Jonas não queria acordar, até que ele é repreendido pelos homens. Jonas é acordado e diz assim: ô dormente, vai orar. Irmãos, que vergonha é para nós quando alguém que não conhece o Senhor como nós conhecemos, diante de alguma dificuldade que a gente está passando, diz assim para a gente: por que tu não vai orar? A gente busca a solução em algum lugar, em alguma coisa, e alguém que não conhece o Senhor diz assim: tu não fala que tu é crente? Vai orar. Jonas está sendo exortado por alguém que não conhece o Senhor, dizendo assim: vai, clama ao teu Deus, quem sabe Ele nos ouve e acalma a tempestade. E a Bíblia diz que Jonas confessa que ele é a razão pela qual aquela tempestade se levantou. E ele diz: olha, eu sou hebreu e temo ao Senhor. Veja, ele está em desobediência. Irmãos, quantas vezes a desobediência ela nos cega tanto, irmãos, que a gente acha que não tem nada errado. Jonas diz assim: eu sou hebreu e temo ao Senhor. Temo ao Senhor como, Jonas? Tu está em desobediência, Jonas. Mas muitas vezes nós estamos tão imersos, tão profundo no pecado e no erro, que a gente não consegue enxergar que já não tememos ao Senhor coisa nenhuma, que já estamos distantes do Senhor, que estamos caminhando em caminho contrário àquilo que Deus quer que a gente faça na nossa vida. Mas Jonas diz: eu temo ao Senhor. E eles perguntam: que Senhor é esse? Ele diz assim: eu temo ao Deus do céu, Criador do mar e da terra. Quando os homens ouviram isso, eles ficaram com mais temor ainda, irmãos. Eles não temiam mais o mar agora, não. Eles temiam o Deus de Jonas. Como assim, Jonas? Porque a gente está acostumado com um Deus, o sol, a lua. Tu és servo do Deus Criador do céu e da terra, do mar. Esse mar que está se levantando contra a gente, sou servo desse Deus aí. Então, Jonas, o que é que está acontecendo? O que é que a gente faz? Aí Jonas apresenta a solução para eles. Qual é a solução? Me joguem no mar. Diz a Bíblia que os homens não atenderam ao que Jonas queria que ele fizesse. Eles tentaram. Porque eles temeram. Imagina, irmãos, como é que a gente vai matar um homem? Pelo amor de Deus. Vamos tentar resolver aqui. Diz a Bíblia que eles tentaram remar. Fizeram de tudo para voltar ao caminho, para ver se chegava em terra, mas a tempestade só aumentava. O vento ficava cada vez mais forte. Eles tentaram, mas eles não conseguiram. Porque existem problemas na nossa vida que são de ordem espiritual. Que a nossa força, que o nosso jeito, que o nosso jeitinho não vai resolver. Aquela tempestade só iria parar quando houvesse mudança de rota, conversão, mudança de entendimento. Os homens poderiam bater todas as coisas com todas as suas forças, mas existem problemas na nossa vida que só vai ser resolvida quando nós abandonarmos o pecado que está diante de nós. Não adianta a gente fugir para um lado, para o outro, tentar de todos os jeitos. Não adianta a oração, irmãos. Isso é forte, né? Não adianta a oração. Se nós não abandonarmos o pecado, não tem conversa. Os homens tentaram de toda que é forma. Vamos tentar.
Até que eles disseram assim: Jonas, infelizmente, não tem jeito. Os homens, com muito medo, diz a Bíblia que eles até oraram ao Senhor de Jonas, dizendo assim: por favor, Deus, não nos imputa o sangue desse homem, porque ao que parece é a tua vontade que está sendo feita. E diz a Bíblia que eles lançaram Jonas no mar, e quase que instantaneamente a tempestade se encerrou. E nesse texto, Jonas, ele é um tipo de Cristo, uma figura de Cristo. Perceba, irmãos, que enquanto Jonas estava com eles, a tempestade estava bravia, o vento soprando forte. Mas quando Jonas é lançado na água, o que é que acontece? A tempestade cessa. Por que ele é a figura de Cristo? Porque para que aqueles homens pudessem viver, Jonas precisou morrer. Para que nós possamos viver, Jesus precisou morrer. Então, nesse momento, Jonas é alguém que tipifica o Senhor Jesus Cristo. Não havia solução. Deus tem alguma forma do homem chegar ao céu? Não. Alguém precisa morrer. E esse alguém foi o Senhor Jesus Cristo. Glória ao nome dele por causa disso. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos, porque para que nós tenhamos vida, o Senhor se entregou por nós. É por isso que nós glorificamos. Louvado seja o seu nome. Após a tempestade, os homens se convertem ao Deus de Jonas. Veja que curioso, irmãos. Deus usou Jonas, apesar de Jonas, para falar a alguns homens que não era a rota de Jonas. Jonas não tinha que estar naquele barco, mas Jonas estava. Como Jonas estava, e Jonas era alguém que Deus queria e Deus usava, aqueles homens que tiveram contato com Jonas se converteram ao Senhor. Mesmo em desobediência, Deus usou Jonas. Porque Deus não nos usa por nós, mas apesar de nós, e para atingir os outros. Aqueles homens não conheciam o Deus de Jonas, passaram a conhecer, mesmo em meio a uma desobediência de Jonas. Diz a Bíblia que aqueles homens conheceram ao Senhor, fizeram votos ao Senhor e passaram a servir o Deus de Jonas. Jonas era alguém, irmãos, que quando ele chegava, as pessoas se rendiam aos pés do Senhor. Era um homem espetacular. O chamado de Jonas não era ele, mas o Deus que agia através da vida dele. E aqueles homens, mesmo em meio à desobediência de Jonas, se convertem ao Senhor. E aí os irmãos sabem, Jonas é jogado ao mar. Para aqueles homens, Jonas morreu. Jonas morreu. Mas a gente sabe que naquele momento, diz a Bíblia, que Deus preparou um grande peixe para engolir Jonas. E essa é a grande polêmica do livro, né? A história mais maluca do mundo, né? Um homem foi engolido por um peixe. E dentro do peixe, Jonas parece que desperta. E ele pensa assim: eu acho que Deus é capaz de me ouvir, eu orando mesmo dentro da barriga desse peixe. Será que Deus está vendo que eu estou vivo? Será que Ele sabe? Ele resolveu orar. Jonas, que queria fugir da presença do Senhor e ir para um lugar mais distante que existia, pelo menos era o único lugar conhecido, mais distante do povo de Israel, ele agora resolve orar dentro da barriga do peixe. E louvado seja o nome do Senhor, porque Deus nos ouve, independente de onde nós estejamos, e independente de que circunstâncias estejamos passando. Jonas orou e o Senhor ouviu. Agora, a despeito de Deus ter ouvido a oração de Jonas, Jonas passou 3 dias dentro do ventre do grande peixe. Irmãos, vocês param para pensar como é que deve ter sido aqueles 3 dias de Jonas. Primeiro, não havia luz, escuridão total. Uma caatinga devia ser terrível. Jonas devia ser sacolejado para um lado e para o outro. Ele não sabia nem no que ele estava tocando dentro da barriga daquele peixe.
Quando a baleia se alimentava, era capaz dos alimentos baterem em Jonas. Um negócio terrível. Ele chega a dizer na oração que algas encobriu a sua cabeça. Jonas, ele diz na oração que ele está como se estivesse no inferno, um verdadeiro inferno, irmãos. 3 dias, 72 horas de escuridão total. Porque Jonas precisava ser trabalhado pelo Senhor. O nosso arrependimento, muitas vezes, não nos exime da responsabilidade de pagar o preço pela desobediência. Jonas se arrependeu, mas Jonas, fica aí 3 dias para tu aprender uma coisinha comigo. E Jonas ficou 3 dias dentro do ventre da baleia. Os irmãos sabem, depois de 3 dias, a baleia vomita Jonas. E ele vai para Nínive. O interessante é que o capítulo 3 começa dizendo assim: e o Senhor, veio a palavra do Senhor uma segunda vez a Jonas. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é o Deus das segundas oportunidades, amém. Uma segunda vez veio a palavra do Senhor a Jonas. Eu não sei, irmão, se você na sua vida tem passado e tem desistido do ministério que Deus deu para você e para mim, mas Deus está dizendo, é hora de retomar, porque eu estou te dando hoje uma segunda chance, uma oportunidade de você recuperar, de pegar as ferramentas que você largou no chão, se colocar de pé e ouvir a minha palavra. Eu estou te dando uma segunda chance. Aleluia. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que Jonas vai. Ele vai até Nínive. Mas ele não vai feliz não, irmão. Ele vai contrariado. Veja, Jonas se arrepende dentro da baleia. Mas ele se arrepende de desobedecer. Mas ele não se arrepende de odiar Nínive. Ele continua odiando Nínive. Ele vai cumprir a missão que Deus mandou que ele cumprisse. Eu vou, Deus. Se eu quer que eu vá, eu vou. Mas não peça para eu amar também, não. Amar já é demais. Ele vai. E diz que ele entra na cidade. E o sermão de Jonas, irmãos, é um sermão assim, que só Deus é capaz de converter aquelas pessoas. Porque Jonas, ele diz 5 ou 6 palavras, dizendo assim: dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Ou seja, ele só traz uma mensagem de condenação. Não tem um se, não tem uma condição, não tem uma escapatória. Ele não diz assim, olha, mas se vocês se arrependerem. Não, ele só diz, dentro de 40 dias, Nínive será destruída. E aquela pregação chega aos moradores de Nínive, e diz a Bíblia que eles ficaram aterrorizados. Largaram as suas vestes, se vestiram de pano de saco, se lançaram ao pó e acreditaram naquilo que Jonas estava dizendo. Não só o povo, diz a Bíblia que o rei, quando ficou sabendo daquilo, ele disse assim: ei, para. Todos os homens, tirem suas roupas, se vistam de pano de saco. E assim, ninguém come e ninguém bebe, nem os animais. Vamos buscar. Veja, isso é maravilhoso, irmãos. O rei de Nínive, ele diz: busquem ao Senhor de Jonas com toda a sua força. A mensagem de Jonas foi simples, mas Deus usou o rei para complementar a mensagem. Ele diz: olha, quem sabe que Deus não se arrependa desse mal que ele nos anunciou fazer. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia que toda a cidade de Nínive se converteu ao Senhor. Toda a cidade. Irmãos, não há relatos na Bíblia, nem há relatos na história de um pregador que tenha entrado em qualquer lugar, tenha pregado um sermão tão fraco, tão simples, e toda uma cidade tenha se convertido. Jamais houve alguém que relatou esse tipo de coisa. Jonas é o evangelista de maior sucesso na história. 100% da cidade se converte ao Senhor. Mas embora isso seja para nós
talvez um motivo de se alegrar, né? Puxa vida, Deus me usou. Imagina, irmãos, tanta gente na terra, Deus escolheu um homem. Imagina, Deus escolheu você. Então assim, vai lá e prega. Você prega e todo mundo se converte. Irmãos, isso é para... Meu Deus do céu, é muita alegria, né, irmãos? Jonas ficou triste. Jonas ficou revoltado, diz a palavra do Senhor. Foi o texto que nós lemos. Jonas ficou irado. E não só irado, ele desejou morrer. Ele disse, se é para Nínive viver, eu não quero ver a vida de Nínive, eu prefiro morrer. Qual era o motivo da ira de Jonas? Primeiro, os ninivitas se arrependeram. Segundo, Deus disse a Jonas, Jonas, eles se arrependeram, eu não vou mais destruir a cidade. Aí Jonas fica louco. Como é que é, Senhor? É por isso que eu não queria vir. Porque eu sabia que o Senhor é misericordioso. Eu sabia que o Senhor era benigno. Eu sabia que se eles se arrependessem, o Senhor não iria destruir Nínive. E eu não queria que isso acontecesse. E Deus pergunta a Jonas, Jonas, mas por que você está tão irado? Jonas não responde. Diz a Bíblia que Jonas sai de onde ele está, de dentro da cidade, e vai para o leste da cidade, num monte. Ele constrói uma cabana, uma tenda, se senta à sombra dessa tenda e fica olhando para a cidade, esperando para ver o que é que ia acontecer com a cidade. Ou seja, Jonas alimentava no coração dele a esperança de que Deus destruísse a cidade. Jonas ainda tinha no coração assim, quem sabe lá, né? Vai que Deus volta atrás nesse arrependimento dele e destrua a cidade. Mas diz a palavra do Senhor que não foi isso que aconteceu. E Jonas fica muito irado. No meio da sua ira, Deus faz nascer uma planta, uma aboboreira, pé de abóbora. E aquele pé de abóbora nasce numa noite. E Jonas gosta pra caramba daquele pé de aboboreira. Ele olha para aquele pé e diz assim, eita coisa, diz a Bíblia que ele se alegrou grandemente. Ó, Jonas está virado. Aí quando nasceu uma plantinha que deu uma sombrinha na cabeça dele, ele ficou tão feliz. Ficou feliz, Jonas. Está virado, agora está feliz. Mas no outro dia, diz a Bíblia que Deus enviou um verme. Minha tradução diz uma lagarta. E comeu aquela planta. E aquela planta secou. Quando Jonas levanta no outro dia, ele não vê mais aquela planta. E diz a Bíblia que ele ficou irado novamente. Pense no homem para ficar irado. Pense no homem depressivo. Diz a Bíblia que ele de novo desejou morrer. Não quero mais viver. E Deus diz assim, como assim, Jonas? Tu não quer mais viver por causa de um pé de abóbora? Um pé de abóbora, Jonas? É, Deus, eu tenho razão, eu não quero mais viver. Aí diz assim, ô Jonas, como é que tu podes ter compaixão e misericórdia de uma planta que nasceu numa noite e na outra noite ela morreu? E eu não posso ter misericórdia de Nínive. E diz a Bíblia que Deus fala, lá tem 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da mão esquerda. Alguns comentaristas dizem que 120 mil era o número de crianças. A cidade ela comportava mais ou menos 600 mil pessoas. Então existiam 600 mil pessoas arrependidas. E Jonas queria que Deus destruísse. Irmãos, muitas vezes nós temos a falsa impressão que Deus não gosta das pessoas que nós não gostamos. Ah, mas eu odeio fulano, fulano só faz mal para mim. Mas sabe qual é a resposta de Deus para a tua vida? Eu amo essa pessoa, assim como eu te amo. Jonas era exclusivista. Eu quero o amor de Deus para mim. Deus está dizendo, Jonas, eu amo Nínive. Ah, Deus, mas eles são cruéis, eles são terríveis. Eu sei, Jonas, eu conheço eles, mas eles não conhecem a mim como você conhece. No dia que eles conheceram, eles se arrependeram do mal que estavam fazendo e se voltaram para mim.
Não podemos, irmãos, ter essa falsa impressão que Deus odeia aqueles que nós odiamos. Às vezes a gente fala, e é verdade, mexeu com um crente, ou se converte, ou se muda, ou desce a sepultura. É verdade, mas às vezes a gente fala isso, parece que está salivando a boca, com ódio. Deus ama aquela pessoa. Nós gostamos ou não. Quando chega para nós a notícia de que, por exemplo, Suzane von Richthofen se converte. Irmão, isso nos incomoda demais, pelo amor de Deus. Não. Essa mulher não. Eu não vou dividir o céu com essa mulher, não. A mulher matou os pais. Casal Nardoni se converter, não. Pelo amor de Deus. Não, Deus, não deixa esse casal se converter. Eu quero que eles vá para o inferno. Porque... E Deus está dizendo assim, eu os amo. Porque eles também são meus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Por mais difícil que seja para nós compreender, irmãos, Deus ama aqueles que nos perseguem. Deus ama aquele que nos odeia. Deus ama aqueles que nós não gostamos. E nós vamos ter que conviver com isso. Porque no céu não há espaço para divisão. No céu só vamos entrar todos de mão dadas. Amém? E aí, para concluir, que a hora já avançou, eu queria trazer algumas lições, terminar acerca de todo o livro de Jonas. Primeiro que fugir de Deus é caminhar para a tempestade, é caminhar para a morte. Não adianta fugir de Deus, irmãos. Se Deus escolheu você para uma missão, é interessante isso, porque tem muitas coisas que Deus chama alguém, e se esse alguém não fizer, Deus levanta outro e faz. Acontece. Mas tem missão que Deus deu para você e é para você. Então fugir de Deus vai resolver? Não vai resolver. É caminhar para a tempestade, é caminhar para a morte. Outra lição que a gente aprende é que não basta conhecer Deus, tem que fazer a vontade de Deus. Jonas conhecia bem o Senhor, ele era profeta do Senhor. Mas na hora que Deus o comissionou para uma missão, ele disse não. Não basta conhecer Deus, não basta ouvir falar de Deus, é preciso fazer a sua vontade. Outra lição é que Deus age através de nós. Mas não só isso, irmãos, Deus agiu através da vida de Jonas, mas ele agiu em Jonas. Por que Deus insistiu em Jonas? Porque Jonas precisava ser trabalhado pelo Senhor. Aquela missão não era uma missão de salvação de Nínive apenas, era uma missão de salvação de Jonas. Porque Jonas, a despeito de ser um profeta, era um perdido. Era alguém que, embora dissesse que conhecia ou tivesse certo conhecimento, ele não conhecia Deus profundamente. Jonas se parece muito com o irmão do filho pródigo, que estava diante do seu pai o tempo todo, mas não tinha relacionamento e não conhecia exatamente quem era o seu pai. Então quando Deus diz assim, Jonas, eu quero você, é porque Deus tem uma missão para você e você é uma missão para Ele. Deus tem uma obra para fazer através de você e em você. Louvado seja o nome do Senhor. Não era só Nínive que precisava de salvação, Jonas também precisava. Por isso Deus insistiu nele. É você, Jonas, é você, Jonas, é você, Jonas. Irmãos, todos nós sabemos em que área da nossa vida nós precisamos parar de lutar contra Deus. Você sabe, eu sei. E eu creio que essa noite Deus está dizendo assim, chegou a hora de parar e se voltar para o caminho correto. Pare de lutar contra Deus. Nessa noite Deus está dizendo assim, essa tempestade vai cessar no dia em que você parar de lutar comigo e fazer a minha vontade. Quando você se render e parar de insistir, eu tenho capacidade de dizer à tempestade, cessa. E ela vai cessar. Em nome de Jesus. Uma outra lição é que o Deus que vê o pecado
ele também vê o arrependimento. Nínive subiu até o céu pela sua malícia, pela sua maldade, pela sua violência. E Deus viu. Mas quando eles se arrependeram, Deus também viu. Então Deus viu o nosso pecado, Deus viu o teu pecado, Deus viu o meu pecado. Mas se nós nos arrependermos, diz a palavra do Senhor, que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Ah, mas foi algo muito grave, algo muito grande. Não importa, o arrependimento é capaz de cobrir o teu pecado. O sangue de Jesus é capaz de nos purificar de todo o pecado. Então Deus viu o arrependimento de Nínive, Deus viu o arrependimento de Jonas, e é por isso que Deus perdoou o pecado deles. Não importa o tamanho do pecado. E para terminar, irmãos, essa história nos mostra que Deus estava com Jonas, mesmo quando este desejou a morte. Jonas desejou morrer por 2 oportunidades. Interessante, Jonas era muito contraditório. No ventre do peixe ele pediu para viver, mas quando saiu pediu para morrer. Mas quando ele pediu para morrer, Deus estava lá e ouviu e falou com ele. É possível, irmãos, que em meio a esse turbilhão de coisas que nós estamos passando, essa pandemia, é gripe, é Covid, é tanta coisa, que em meio a tanta luta, tanta dificuldade, alguns de nós tenham pensado em morrer. Deus, eu queria morrer. A luta está muito grande, mas o Senhor me trouxe aqui para dizer a você que não é tempo de morrer. É tempo de vida, de segunda chance, de nova oportunidade. Deus está te convidando hoje a retomar aquilo que você parou e deixou no meio do caminho. Deus está contigo. Ele viu quando você chorando disse a Ele: Deus, eu quero morrer. Deus está dizendo: levante-se, ponha-se em pé, porque eu tenho uma missão para você. A vida ainda é vida na sua vida, porque Jesus é vida, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. O Ministério de Louvor vai louvar o Senhor, e nós fiquemos de pé, vamos louvar ao Senhor, porque o nosso Deus está aqui, amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Me dê tua paz, o vento cessará ao ouvir te chamar. A voz domina céus e mar, a tempestade em mim ao te ouvir acalmará. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus. Me dê meus pulmões, me chame
outra vez clamarei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, 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 as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, o teu poder sobre as trevas vencerá. Não há outro nome igual. Tu vivo está, pra sempre reinará. Não há outro nome igual. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, o teu poder sobre as trevas vencerá. Não há outro nome igual. Tu vivo está, pra sempre reinará. Não há outro nome igual. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Esse é o nosso Deus, amém, irmãos? Que as trevas estremecem. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, a diaconisa Helena pediu para que a gente pudesse chamar nessa noite os aniversariantes da semana, né? Tem inclusive aniversariante do dia aqui, né? Os irmãos Luan, Suzana, Miguel, Micaela. Aí vem Tiago representando, né? Amém. E uma Cristina também, da semana. A bisavó de Luan. Ele está aqui, não? Vem a família toda, é isso? Vem a família toda, vamos orar. Amém, a oração não quer demais. Suzana e Miguel.
Venham para cá para frente. Por favor, em nome de Jesus. Amém. Venham cá e... Amém. Amém. Vamos orar ao Senhor. Convido a igreja a ficar de pé. Vamos estender as mãos, vamos orar pelos aniversariantes. Tiver mais alguém aqui que aniversariou essa semana, a gente nos chamou, pode vir também. Mais alguém? Não? Oremos. Senhor, está aqui teus filhos, Senhor, que nessa semana completaram mais um ano de vida, Senhor. Mais um ano que passaram em tua presença e por isso te glorificam neste lugar. Obrigado, Deus, pela vida dos teus servos. Obrigado, Senhor, porque eles estão com saúde, estão em tua presença. Te pedimos que o Senhor continue abençoando a vida deles poderosamente, Senhor. Que o Senhor possa estender as tuas mãos, que eles possam continuar crescendo, ó Pai. Não só em estatura, para aqueles que ainda crescem, mas em conhecimento e sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Que o Senhor possa estender as suas mãos poderosas, Senhor, livrando de todo o mal. Que seja um ano de aproximação com o Senhor. Que a cada dia desse novo ano, Senhor, que eles estão vivendo, seja um dia que eles estejam mais perto de Ti, ó Pai. Nós Te louvamos, pedimos todas as Suas bênçãos sobre eles e seus familiares, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Olha, terça-feira vai ter culto, né, irmã? Ensaio. E quarta-feira de manhã, consagração. À tarde, círculo de oração. Na quinta-feira, doutrina. E domingo, se Deus quiser, o culto da família. Amém? Eu vou pedir para a irmã Zida fazer a oração final, né? Que a gente precisa ir embora na santa paz de Deus. Amém? Vamos orar, agradecendo a Deus por esse culto maravilhoso, pela presença do Senhor aqui neste lugar. Maravilhoso Deus, soberano Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que aconteceu aqui nesta noite. Se não fosse a tua presença, nada disso teria acontecido. Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Abençoa a nossa semana, Senhor. Abençoa o teu filho que administrou a palavra. Que a gente possa guardar essa palavra no nosso coração. Aleluia. Não ser apenas ouvinte, mas praticante. A equipe de louvor que administrou o louvor. O teu filho Lucas que dirigiu o culto. Todos aqueles que estão aqui presentes, meu Pai. Que levam uma bênção da tua parte. Em nome de Jesus. Amém.